Olá pessoal, então a gente vai trabalhar agora o período composto por subordinação adverbial. Acompanhando comigo na tela, olha só. Pessoal, então vamos lá. Sintaxe do período composto por coordenação. O que nós vimos então na aula passada de uma forma mais esquematizada, para chamar a atenção daquilo que efetivamente é importante. Então vamos lá. A gente observou que as conjunções são muito importantes. E aí eu vou fazer uma ponte, uma forma importante que é o seguinte. Principalmente as adversativas, você viu pelo número de questões que a gente trabalhou, né, na aula passada. Adversativas, outra também que cai bastante, são as... outra também que é importante, são as conclusivas, tá legal? São as conclusivas, a gente observou lá, por exemplo, então, adversativas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, mas... conclusivas, por conseguinte, por isso, dessa forma, né? E aí é importante você notar o valor do pois. O pois na conclusiva, ele ficará sempre entre vírgulas e depois de um verbo. Temos aqui um verbo e na sequência nós temos o pois. Nós temos também a explicativa, né? Nós comentamos da explicativa lá, e aí as conjunções que nós temos da explicativa são pois, aí início, pois em início de oração, né? E aí nós também temos o porquê, nós temos o porquanto, nós temos o que, tá legal? Essas são as conjunções aí. E logicamente, pessoal, como há muitas vezes, né, há uma similaridade com a causal, a aproximação com a causal, então, às vezes, os conectivos da causal também são utilizados na explicativa, como uma vez que, como já que. Então, a gente vai observar que isso também acontece, tá legal? E muitas vezes o que acontece? Eu falei na aula passada a respeito da diferença da explicativa para a causal, né? Eu comentei, olha, é importante a gente saber o quê? As conjunções. Mas você não tem que saber especificamente a diferença de um para outro. A explicativa ou a causal, que a gente vai começar daqui a pouquinho a falar sobre a causal. Aqui a gente tem que entender realmente a troca dos conectivos, tá legal? Beleza. E a gente percebeu o seguinte, os conectivos, pois, porque, porquanto, que, eles não são precedidos de vírgula normalmente, tranquilo, e a gente pode até substituir essa vírgula e o conectivo por dois pontos na explicativa, tá legal? A gente chegou a comentar isso, é uma pontuação expressiva, né? Os dois pontos marcando a ideia da explicação, tá legal? Show de bola, vamos lá, pegando aqui, a gente percebeu então aí as conjunções, agora a gente vai observar o seguinte, que as orações coordenadas são independentes, autônomas, e é por isso que a gente falou, olha, eu tenho uma oração inicial, tem uma vírgula aqui, tem uma oração coordenada aqui, eu posso, de repente, substituir essa vírgula aqui por um ponto final, desde que eu coloque uma inicial maiúscula aqui, beleza? Iniciando nova frase, tá ok? Isso marca a independência, a autonomia da oração, tá legal? As subordinadas, por exemplo, a gente não consegue fazer isso, né? Beleza, tranquilo? A gente vai limpar esse quadro aqui, né? Para não ficar isso aí, senão vou até te atrapalhar em vez de te ajudar. Lembrar-se do emprego do ponto e vírgula, a gente chegou a comentar, né? Moçada, ponto e vírgula, aí já vou chamar atenção, inclusive na discursiva, tá? Eu vou empregar ponto e vírgula quando? Eu vou empregar ponto e vírgula em orações coordenadas, quer dizer, em enumeração. E, logicamente, se essa enumeração já tem alguma divisão interna, a gente pode colocar aquele elemento maior separado por ponto e vírgula. E os internos podem ficar separados pelo E, separados pela vírgula, não é? Beleza. A gente também chegou a comentar, opa, por conta disso, o que as gramáticas colocam para a gente lá? Utiliza-se ponto e vírgula em orações coordenadas adversativas, pela capacidade de mobilidade das conjunções, e das conclusivas, pela capacidade de mobilidade das conjunções. Lembra isso? Beleza, então é interessante observar e lembrar isso aí sempre, tá legal? Outro detalhe que eu comentei lá, olha, toma muito cuidado, somente dois valores semânticos, né? Dois conectivos e seus valores semânticos admitem a vírgula após conjunção. Então, qual é o valor semântico? Quais são os valores semânticos que admitem que você coloque vírgula após a conjunção? Após a conjunção. Somente as adversativas e as conclusivas.
Os demais conectivos não admitem vírgula após ele, tá legal? Então, relembre isso daí que a gente comentou, que a gente colocou exemplo e tal, tá bom? Belezinha, isso aí é importantíssimo, né? Ok, acompanhando comigo, a gente vai passar para os 2 pontos, a gente marcou lá, falou que a explicação, né? Ela vai ser precedida pelos 2 pontos e a vírgula, a gente comentou lá o emprego da vírgula. Também lembro que a gente comentou, falou o seguinte, ó, não temos uma aula especificamente de pontuação. Ah, pontuação assim, sensado. Porque senão a gente entraria simplesmente numa decoreba. A gente tem que observar o efeito sintático e a partir dele a gente observar a pontuação. Por isso que a gente fala, pontuação se trabalha com período composto e período simples, né? Então, oração absoluta, a sintaxe da oração e também a sintaxe do período, tá bom? Belezinha, a gente tem também aqui o seguinte, a gente vai treinar um pouquinho, né? Vai pegar aqui a questão 1 aqui, ó, que é do TRE de São Paulo, analista judiciário, área administrativa. Então já grifei aqui, já marquei aqui pra gente, né? Que a gente vai pegar esse fragmento aí, tá bom? Então primeiro o que a gente tem que fazer? A gente tem que observar o pedido da questão. Olha só o pedido da questão. O museu não é uma estrutura sagrada e quem o frequenta deve permanecer em contato com a natureza do lado de fora. Então olha só, quanto à pontuação do período acima, pode-se, aí olha só a afirmação 1, acrescentar uma vírgula imediatamente antes da conjunção e. Opa, então nós temos aqui, ó, o museu não é uma estrutura sagrada e, olha só, a vírgula aqui, ó, e quem o frequenta deve permanecer em contato com a natureza do lado de fora. Então note que o verbo é tem um sujeito museu, e aqui nós temos o verbo frequenta que tem como sujeito o quem, beleza? Então, nesse caso aí, a gente realmente tem 2 sujeitos distintos, né, para os 2 verbos. Uma vez que separaria orações com sujeitos diferentes, a gente viu isso, né? É o primeiro elemento lá que a gente colocou, né? Primeiro motivo de a gente poder colocar essa vírgula aqui. É uma vírgula facultativa, tá legal? Então, nesse caso aí, a gente já sabe, opa, eu posso sim colocar essa vírgula, beleza? Show de bola, tranquilo. Ok, a frase 1 está correta, a afirmação 1 está correta. Olha só a afirmação 2, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa afirmação. Substituir a conjunção e por 2 pontos. Olha só, moçada. Cara, substituir a conjunção e por 2 pontos. Terror? Cara, a conjunção e, ela adiciona informações. Então, eu não vou ter lá, por exemplo, 2 pontos, marcaria uma ideia de explicação. Se eu tenho conjunção e, eu não tenho explicação, eu tenho adição. Já direto eu vou marcar como errado? Calma. A gente tem que observar, tem que trabalhar também com o contexto, tá legal? Porque a gente pode ter uma possibilidade de explicação, a gente tem que primeiro entender isso, tá legal? Acompanhando comigo, olha só. Aqui ele falou, substituir a conjunção e por 2 pontos, pois o que se segue pode ser, ó, pode, não quer dizer que seja e pronto não, mas, ô terror, pode ser entendido, esse segmento aí pode ser entendido como uma explicação da primeira parte da frase? Olha só, ele não disse, não determinou que isso daqui, ó, é a explicação e pronto da informação anterior. Mas ele disse que pode ser interpretado assim, pode se entender dessa forma. Aí, moçada, o que a gente tem que pensar? Se a banca coloca o pode, opa, vamos clarear a mente. Significa então que de repente esse e está adicionando, mas o e pode ter uma informação a mais. E aí vai depender sempre do contexto. Acompanhando comigo aqui, então a gente vai voltar ao texto. Olha só. Voltando aqui ao texto, a gente tem o seguinte. Aí é bom a gente ler essa estrutura aqui, ó, tá? Olha só. Sandberg, que mudou totalmente o conceito espectador obra de arte, com seu trabalho de 2 décadas do museu tal, iniciou sua palestra elogiando a arquitetura do nosso MAN, Rio de Janeiro, que segundo ele, segue a teoria de que o público deve ver a obra de arte de frente e não de lado, como acontece até agora com o museu convencional de 4 paredes. O ideal, disse ele, é que as paredes do museu sejam de vidro e que as obras estejam à mostra em painéis no centro do recinto. Então, nós teríamos paredes de vidro e as pessoas poderiam rodear, né, e ficarem de frente para a obra. O museu não é uma estrutura sagrada. Então ele está falando o seguinte, né?
Ele começou falando sobre o museu convencional, e ele quer uma nova expectativa para o museu, né? Uma coisa mais vanguardista. Então ele falou sobre parede de vidro, as pessoas ficarem de frente para as obras, né? E não de lado, como ele mostrou que seria assim o museu convencional. Então ele mostrou o quê? Olha só essa afirmação aqui, ó. O museu não é uma obra, uma estrutura sagrada, intocável. E quem o frequenta deve permanecer em contato com a natureza do lado de fora. Veja aqui a informação. O museu não é uma estrutura sagrada. Olha só, nesse caso, não é uma estrutura sagrada intocável. Então se pode fazer algo mais para deixar esse espectador de frente para a obra, tá ok? E aí, nesse caso, você vai entender o seguinte, a gente vai comentar um pouquinho mais à frente, essa relação que a gente pode observar aí. Se eu interpreto, acompanhe comigo aqui, ó. Se eu interpreto, o museu não é uma estrutura sagrada, então eu levo com isso, né? Eu vou interpretar aqui, ó, vou explicar que ele não é uma estrutura sagrada, e com isso, quem o frequenta deve permanecer em contato com a natureza do lado de fora. Nesse caso aqui, por que ele falou que o museu não é uma estrutura sagrada? Aí a gente vai observar que, neste caso, a gente interpreta como uma explicação de quem o frequenta deve permanecer em contato com a natureza do lado de fora. Quer dizer, nesse caso, moçada, esse é um esclarecimento. Bom, se o museu não é uma estrutura sagrada, então se pode pensar na ideia de a pessoa ficar de frente para a obra, ok? E por isso a gente enxerga aí a noção de explicação. Eu coloquei essa questão aqui como revisão, mas o ideal para ela seria colocarmos um pouquinho mais à frente. E a gente vai fazer o comentário de algumas questões, vou colocar algumas estruturas lá e depois eu volto nessa para tirar a sua dúvida aqui, que eu acredito que você possa ficar na dúvida, mas porque faltou um pré-requisito ali para a gente poder trabalhar, tá bom? Mas aqui, nesse caso, eu acrescentei, né? Eu acrescentei duas informações, só que a segunda esclarece a primeira. Por que se falou que o museu, ele é uma obra, ele não é uma obra intocável, né? Não é um local intocável, não é sagrado, uma estrutura sagrada? Porque a gente pode perceber que as pessoas podem ficar de frente para as obras. Então é um esclarecimento da informação anterior. Tá legal? Eu vou aprofundar um pouquinho mais nessa explicação um pouquinho mais à frente. E a gente volta nessa questão. Então, se eu tenho aqui, nesse caso, uma noção, posso interpretar isso daqui como uma noção de explicação. Opa, nesse caso, a gente pode entender que o número 2 também está correto, tá ok? Eu posso até substituir essa conjunção E aqui pelo sinal de 2 pontos. E eu vou limpar aqui para ficar mais fácil, ó. Olha lá. O museu não é uma estrutura sagrada. 2 pontos. Por que ele afirmou isso? E aí eu vou esclarecer. Quem o frequenta deve permanecer em contato com a natureza do lado de fora. Ora, isso aqui, ó, não é algo da estrutura convencional. Concorda comigo? É algo vanguardista. Por quê? Se é algo vanguardista, é justamente para poder explicar que o museu não é uma estrutura sagrada. Tá bom? Então aqui, nesse caso, ele transformou uma oração coordenada sindética aditiva numa oração coordenada explicativa. Terror, mas isso pode? Dependendo do contexto, isso é cabível. Eu também, mais à frente vou mostrar para você, que eu também poderia entender isso daí como uma noção conclusiva. Porém, a gente vai observar os conectivos a serem colocados, tá bom? E a gente vai tirar toda a dúvida um pouquinho mais à frente. Então, por enquanto, vamos aguardar aí, vamos observar que o número 2 também está correto, tá? Vamos pegar a próxima? Olha só. Isolar com vírgulas a expressão em contato, uma vez que se trata de locução adverbial sem alteração do sentido original. Opa, se ele falou que em contato é uma locução adverbial e está intercalado, eu posso colocar dupla vírgula, que maravilha. Opa, peraí, terror. Aí você tem que notar o seguinte, olha lá. Quem o frequenta deve permanecer, terror, permanecer como, hein? Em contato com a natureza do lado de fora. Tudo isso daqui, ó, é o adjunto adverbial de modo, é tudo junto.
E você vai notar que nesse caso a palavra contato rege, exige preposição com. Não pode haver uma vírgula entre o termo que rege e o termo regido, tá ok? Então não cabe vírgula aqui. Você vai notar então que aqui, ó, em contato com a natureza do lado de fora, é uma adjunta adverbial de modo, e eu não posso separar somente o em contato, e sim toda a estrutura, tá bom? Por isso, a gente tem a alternativa A como a correta. A grande vilã aqui foi justamente essa frase 2, essa afirmação 2 aqui, que a gente volta já já. Bom, agora a gente vai trabalhar a subordinação. A gente trabalhou o que vem a ser a coordenação, são elementos autônomos, né? São orações autônomas, são orações independentes sintaticamente, e a forma de a gente provar isso é o quê? Colocando um ponto final entre elas, não é? Beleza. Terror, mas é sempre assim, moçada? A linguagem, ela é dinâmica, né? Então a gente tem que observar, procurar entender o tom dado pelo texto, a gente sempre tem que procurar interpretar, né? Como a gente observou lá na aula passada, em nenhum momento nós falamos que o E poderia ter valor explicativo, mas se ele pode ter um valor conclusivo, não quer dizer que não possa ter o valor explicativo também. Por quê? Quem vai determinar isso? É o contexto, moçada. É só o contexto que determina isso. E a gente vai ver isso com calma. Primeiro a gente vai falar sobre as subordinadas. Vocês estão lembrados que a gente chegou a comentar lá, colocou um período misto, né, na aula passada? A gente colocou um período misto. Se você estudar bastante, mantiver seu material organizado e deixar o seu e nunca deixar de ter motivação, coisa assim, né? Passa lá no concurso. A gente colocou então 3 orações que estão coordenadas entre si e elas estão subordinadas a uma oração principal. Você está lembrado disso? Belezinha. A gente então vai observar o seguinte: a oração subordinada sozinha, ela não vai ter sentido. Ela precisa de uma oração principal para ter esse sentido. Beleza? Aí, nesse caso, o que você vai notar? Uma oração subordinada é aquela que depende da informação principal. Anota aí. Lembra daquela forma que nós comentamos da empresa, né? Nós todos, 5 pessoas ali, nós estávamos coordenados entre si, nós somos os funcionários. E nós dependemos de quem? Nós dependemos do patrão, ele que nos paga, não é? Ele que traça metas e assim por diante. Então todos nós dependemos do patrão. Sem o patrão, que é o principal, nós, funcionários, não temos sentido na empresa, porque a gente não vai receber para trabalhar, não é? A mesma coisa na linguagem. Então, uma oração subordinada, ela depende da principal para ter sentido. Tá legal? Acompanhando comigo, olha só. É um segmento, então o que é a estrutura subordinada? É um segmento que depende de outro para ter sentido. Aqui eu coloquei em vermelho justamente o termo subordinado. Veja então, você, sujeito, passará a verbo transitivo indireto. Esse termo se subordina ao anterior. Porque se eu falar somente no concurso, ninguém vai entender nada. Eu preciso da informação principal. Tá legal? Beleza! A gente vai colocar aqui agora o quê? Justamente a estrutura básica de uma oração. Aquela que tem o seu verbo, por isso é oração, que tem seu sujeito, né? E o verbo concorda com o seu sujeito. Esse verbo é transitivo indireto, tem aqui o seu objeto indireto, não é? Beleza, então a estrutura básica de uma oração é ter seu verbo, seu sujeito, seu complemento. Ter seu verbo de ligação, o seu sujeito e seu predicativo. Então essa é a estrutura básica de uma oração, não é? Beleza. A gente vai dizer então que sujeito e verbo são termos essenciais, né? Essencial mesmo é o verbo, porque a gente tem oração sem sujeito, a gente vai ver na nossa aula de orações de concordância, né? Mas é o seguinte, a gente tem então os termos essenciais, sujeito e verbo. Nós temos os termos integrantes, como objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e tantos outros. E também nós temos termos acessórios. Qual a diferença do termo acessório para o termo integrante? Bom, via de regra, o termo acessório é aquele que não faz diferença, muita diferença, se a gente excluir da nossa estrutura sintática. A gente vai conseguir compreender. Então aqui nesse caso, olha só, o candidato passou, o candidato sujeito passou verbo no concurso, complemento. Eu tenho informação básica aqui, necessária, né, no meu texto. Beleza. Só que se eu quiser, eu posso colocar aqui, por exemplo, o motivo de ele ter passado.
Concorda comigo? O candidato passou devido ao seu esforço no estudo. Nós chegamos a comentar sobre isso na nossa aula de sintaxe da oração, né? Então, devido a uma locução prepositiva que transmite esse valor de causa, não é? Então, eu tenho um adjunto adverbial de causa. Show de bola, tranquilo. Terror, nós temos então aqui, ó, um período simples ou um período composto? Ora, nós temos aqui um período simples. Pô, Terror, peraí. Você não falou com a gente que a nossa aula de hoje ia ser período composto? Isso mesmo. A gente vai notar que o período composto, ele vai ser gerado justamente do período simples. Uma oração subordinada, ela é gerada de um termo de oração, anota aí. Uma oração subordinada, ela vai ser gerada de um termo da oração. Anotou aí, tranquilo? Acompanhando comigo, olha só. Então, a gente tem aqui um período simples, ok. Esse período simples aqui tem o seu termo básico, né? Beleza? E aqui eu tenho um acessório, adjunto adverbial de causa. Beleza. Terror, mas eu quero dar ênfase aqui, ó, tá? Nesse termo aqui, nesse adjunto adverbial de causa, eu quero colocar aí um verbo. Eu cismei, quero colocar um verbo aqui, ó, no adjunto adverbial de causa. Ora, se eu tenho o verbo aqui, é uma oração. Se eu insiro um verbo aqui, que também vai passar a ser uma oração, eu passo a ter um período composto. E é por isso que nós temos aqui o seguinte: o candidato passou no concurso, ó, continuo com a mesma informação básica aqui, só que agora nós colocamos um verbo aqui. Opa, se nós colocamos um verbo, nós temos uma oração. E sempre que a gente vai colocar um termo de oração, a gente vai e coloca um verbo nele, obrigatoriamente ele vira um termo subordinado. Obrigatoriamente. Tá legal? E aí, essa oração subordinada vai depender da outra para ter sentido. Aí tem uma relação de dependência. Aí a gente não deve mais colocar ponto final entre eles. Tá legal? E aí, olha só a diferença dessa oração subordinada para a oração coordenada, sobre a qual nós falamos na aula passada, né? Acompanhando comigo, olha só. Então, a gente tem aqui, ô Terror, por que se esforçou no estudo é uma oração? Sim. É uma oração por quê? Porque tem verbo. Terror, ela é subordinada por quê? Ela é subordinada, linguisticamente falando, ela é subordinada porque ela depende da anterior para ter sentido. Essa é a ideia, beleza? E um outro detalhe também é por quê? Porque ela foi gerada de um termo de oração. Então, as orações subordinadas, elas são geradas de um termo de oração, tá bom? Beleza. Então, aqui, linguisticamente, é aquela que depende da informação anterior, tá bom? Então, ela é subordinada por isso. Terror, ela é adverbial por quê? Cara, ela é adverbial porque ela foi gerada do adjunto adverbial, tá bom? Beleza. Terror, ela é causal por quê? Porque ela foi gerada de um adjunto adverbial de causa. Opa! Então, com isso, Terror, eu posso dizer que toda oração subordinada adverbial vai ser gerada de um adjunto adverbial? Sim, exatamente isso. A gente vai gerar. Não propriamente você é obrigado a transpor para, vamos supor, você tem uma oração adverbial causal, e você tem que transpor para um adjunto adverbial de causa para saber se realmente é adverbial ou não. Não tem que fazer isso. Mas a ideia, né, a essência é, toda oração subordinada adverbial foi gerada de um adjunto adverbial. Tá legal? Isso é importante porque já já a gente vai comentar. Então veja só, a gente tem aqui, moçada, o seguinte, ó. A gente tem aqui, então, a conjunção, esse conectivo causal aqui, ó, por quê? Tá? Então, devido a, é uma locução prepositiva, que não tem verbo, é um adjunto adverbial de causa, não é? E a gente, automaticamente, ao colocar o verbo flexionado em modo e tempo verbal, a gente é obrigado a colocar uma conjunção, no caso aqui o porquê, tá bom? Porque é uma conjunção causal. Beleza, então nós temos aqui o porquê, aí nós temos o restante, né? Um pronome, o verbo, preposição mais artigo, mais um substantivo, não é? Isso a gente vai chamar então de oração subordinada adverbial causal e ela se encontra desenvolvida. Anota aí, moçada. O que é uma oração desenvolvida? É uma oração que possui conjunção ou locução conjuntiva, quer dizer, possui um conectivo, né? E logo em seguida o verbo está conjugado em modo e tempo verbal. Anota aí, isso é oração desenvolvida. Oração desenvolvida tem conectivo e o verbo está conjugado em modo e tempo verbal.
Tá legal? Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque em oposição nós temos oração reduzida. Cara, e por que os linguistas falaram que existe uma oração reduzida? Porque nós reduzimos a quantidade de vocábulo. É somente isso. Então, nesse caso, a expectativa era ter uma conjunção. Nós tiramos a conjunção, reduzimos, de maneira geral, nós reduzimos a quantidade de palavras. Por isso é uma oração reduzida. E aí, automaticamente, se você tira o conectivo, essa oração passa a ser reduzida, o verbo deixa de estar conjugado em modo e tempo verbal. E nós comentamos sobre os tempos e modos verbais, né? E aí, o que acontece com o verbo? Ele passa a fazer o quê? Ele passa a se comportar como forma nominal, ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio. No início da nossa aula demonstrativa, nós comentamos sobre isso, nós falamos, né, a respeito dessa forma nominal, o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Não é? E aqui a gente vai notar, olha só, nesse caso, a gente agora vai passar a colocar uma oração reduzida. O que é redução? Poxa, a gente tirou aqui o conectivo, tá legal? A conjunção. Passou aqui a ter uma preposição no lugar da conjunção. Aqui nesse caso, a redução não se fez simplesmente porque nós reduzimos a quantidade de palavras, tá legal? Mas, veja só, nós tiramos uma conjunção e nós colocamos no lugar quem? Uma preposição. Tá bom? E aí você vai notar o seguinte, se a gente coloca uma preposição aqui, tem condições do verbo estar conjugado? Intuitivamente a gente já sabe que não dá. Aí, automaticamente, a gente tem o verbo no infinitivo aqui. E aí, essa oração, que é subordinada adverbial causal e é desenvolvida, passou a ser oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. Olha o infinitivo aqui, tá bom? Beleza, eu vou limpar isso daqui, então a gente já observou que existe oração desenvolvida e oração reduzida, tá legal? Belezinha, todos os tempos aqui, todos os valores semânticos, a gente vai procurar falar também da oração reduzida para você ficar tranquilo. Ok, agora, Terror, vamos pensar o seguinte, a gente tem aqui a informação principal, aqui nesse período simples, tá? A gente tem a informação principal, o candidato passou no concurso. Na sequência, nós temos devido ao seu esforço no estudo. E nós vimos na nossa aula de sintaxe da oração que um adjunto adverbial, ele estando na sequência, né? Ele estando depois da informação básica, essa vírgula aqui, ela é facultativa, não é? Porque o adjunto adverbial está na sua posição normal, depois da informação básica. Tranquilo. A mesma coisa vai acontecer com quem? Com a oração subordinada adverbial. Por quê, pessoal? Porque ela, como foi gerada do adjunto adverbial, naturalmente, se essa vírgula aqui é facultativa, aqui também nós teremos vírgula facultativa, tá bom? Então vou limpar isso daqui e agora a gente coloca aí pra gente observar, vírgulas facultativas, tá bom? Eu eliminei aqui embaixo a estrutura reduzida somente para ficar mais claro para você aqui, mas tudo que a gente falar da oração desenvolvida, você vai interpretar também quanto à pontuação, a oração reduzida. Então a gente falou que essa vírgula aqui é facultativa lá na sintaxe da oração, a mesma coisa acontece com o período composto, né? Na oração subordinada adverbial, que se encontra após essa oração aqui. Então, se eu tenho uma oração subordinada aqui, significa que essa aqui é chamada de oração principal, tá bom? Cuidado com isso. E aqui também nós temos oração principal? Não, de maneira alguma. Aqui nós temos apenas uma oração. Eu tenho sujeito, verbo, complemento. Aqui eu tenho vírgula facultativa, porque aqui eu tenho um termo acessório. Se eu quiser tirar essa vírgula daqui, eu posso tirar, não tem nenhum problema. E aí, só lembrando, né, que essa estrutura do adjunto adverbial, que você pode colocar a vírgula e tal, é considerando o adjunto adverbial solto, que a gente comentou lá na nossa aula de sintaxe da oração, tá ok? Beleza. Acompanhando aqui, Terror, vem cá. E se a gente, de repente, a gente falou lá na sintaxe da oração, que se a gente deslocar o adjunto adverbial, né, de posição, sendo ele de grande extensão, a gente vai ter obrigação de colocar vírgula, não vai ter? Exatamente isso, moçada. Então, se você tem aqui, o adjunto adverbial, ele está intercalado, ele é de grande extensão, eu tenho que colocar uma vírgula aqui, ela é obrigatória, tem que colocar outra aqui, ela é obrigatória. Como é que a banca FCC faz? Ela coloca apenas uma vírgula, ou no início ou no final. Pode isso, Arnaldo? Não, não pode. Beleza? Acompanhando comigo. Tem que colocar dupla vírgula aqui, não tem jeito. Tá legal? Belezinha, belezinha. Adjunto adverbial de causa. Olha a setinha aqui, pessoal.
Eu quis. Ô Terror, eu quis colocar um verbo aqui no meu adjunto adverbial de causa. Show de bola, cara. Você pode colocar assim. Aí você colocou aqui o verbo, passou a ter uma oração subordinada adverbial causal. Ela está intercalada, moçada. Olha só. Dupla vírgula obrigatória. Tá legal? A dupla vírgula é obrigatória. E aí, moçada, aqui no adjunto adverbial, a gente não tem verbo aí, adjunto adverbial, aqui a gente tem a noção de ser obrigatória a dupla vírgula, por quê? Eu estou entendendo como grande extensão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Agora, quando a gente transformou em uma oração, aí não tem essa, de falar que é pequena ou grande extensão. A oração subordinada adverbial intercalada, ela tem dupla vírgula obrigatoriamente. Tá bom? Isso aí não tem jeito de fugir. O que acontece? Na prova, simplesmente a banca faz o seguinte, ela deixa apenas uma vírgula. A oração adverbial está intercalada, ou adjunta adverbial, ou até mesmo um advérbio. Está intercalada, ela coloca apenas uma vírgula. Isso onde? Lá na redação, o confronto de frases corretas e incorretas. Lá naquele conteúdo lá. Normalmente, no final da prova, né? Vamos supor uma prova de 15 questões, a 11ª, a 12ª, a pessoa está cansada de ler tanto, aí ele começa a cobrar. Articula-se com clareza e correção, tais, qual afirmativa, né? Aí você vai ter que observar lá nas alternativas, e muitas vezes você mata pela pontuação, bem tranquilo, tá bom? Acompanhando comigo, vamos lá. Então, as vírgulas obrigatórias com a oração adverbial intercalada. Show de bola. E nós temos também a antecipação. Nós vimos na sintaxe da oração. Se o adjunto adverbial ele está antecipado, né? Se ele é antecipado, aí ele é de grande extensão. A vírgula é obrigatória. Se eu transformo numa oração, se eu transformei numa oração, eu já sei então que a vírgula aqui também é obrigatória. Tá legal? Vamos limpar isso daqui para ficar tudo tranquilo e a gente tem aí vírgulas obrigatórias. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai raciocinar da oração adverbial, a questão da sua pontuação, da mesma forma do adjunto adverbial de grande extensão. Mesma coisa, tá? Pontuação. Então, vamos lá. Nós temos, então, a informação sujeito, verbo, complemento, mais adjunto adverbial, tá? Então, essa vírgula aqui é facultativa, tranquilo. Então, se eu tenho uma oração principal, seguida de uma oração adverbial, vírgula facultativa, tá ok? Show de bola. Vou encher seu saco com isso. Tudo quanto é exemplo que eu vou colocar aqui, eu vou perguntar, vírgula obrigatória ou facultativa? Toda hora eu vou falar isso com você. Beleza. Vamos lá. Se eu tenho um adjunto adverbial de grande extensão intercalado, aí eu tenho dupla vírgula obrigatória. A oração adverbial intercalada, também dupla vírgula obrigatória. Se eu antecipo o adjunto adverbial de grande extensão, eu coloco vírgula obrigatoriamente. Se eu antecipo a oração adverbial, automaticamente eu coloco uma vírgula, tá ok? Obrigatoriamente, tá bom? Então a gente, basicamente, é isso que vai ser cobrado em pontuação na estrutura adverbial. É só isso que vai ser cobrado. E agora a gente vai passar aqui. A gente vai passar algumas peculiaridades, primeiro, os valores semânticos e algumas peculiaridades que a gente tem visto que a banca, a Fundação Carlos Chagas, tem aprofundado, coisas que outras bancas não fazem. Bom, pessoal, a gente vai dar uma paradinha aqui, já já a gente volta.